paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que essa palavra os encontre bem, assim como toda a família, na certeza de que Deus está sempre agindo em nosso favor. Salmo de número 46, versículo 1, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E por isso, portanto, não temeremos. Amém? Meus amados, hoje, conforme cronograma divulgado no grupo essa semana, abordaremos a nossa lição de número 4, que traz por título Dimensões do Ministério do Presbítero. Está no nosso livro base, nas páginas 33 até a página 37. Então, dimensões do Ministério do Presbítero, ou seja, a abrangência do nosso ministério, quais são os aspectos, quais são as características do ministério do presbítero. Objetivos de aprendizagem são 3. Conhecer essas dimensões do governo do presbítero, compreender a dimensão pastoral do ministério do presbítero e, fechando, analisar a dimensão do ministério de ensino do presbítero. Na nossa introdução, o comentarista ou o autor do nosso livro base diz que no Novo Testamento todas as igrejas locais tinham vários presbíteros. Com exceção das novas comunidades, nenhuma das igrejas era governada por uma pessoa somente. Ou seja, à medida que a igreja ia se estruturando, crescendo, os bispos ou presbíteros separavam para os auxiliar na obra mais e mais pessoas, mais e mais presbíteros. E à medida que uma igreja nova ia sendo aberta, colocava lá o bispo ou presbítero para tomar conta daquela obra, e à medida que ela ia se expandindo, crescendo, aumentando o número de membros, pessoas que preenchiam essas dimensões também eram chamadas para ajudar. Então, no nosso tópico 1, ele aborda o presbítero pastor, ou seja, a dimensão pastoral do ministério do presbítero. Ele coloca aqui, em muitas igrejas, embora nos dias de hoje mesmo, sabemos que por causa da necessidade da seara, a palavra fala, a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Então muitas igrejas foram e ainda são dirigidas por presbítero, um fato que ainda é bastante comum, porque ainda falta pastores ordenados e muitas igrejas ou congregações são pastoreadas então por presbíteros. A primeira referência que temos do auxílio do presbítero ao bispo, chefe ou presbítero responsável pela congregação, podemos notar lá em Êxodo, no capítulo 18, uma passagem que inicia-se no verso 17 e vai até o verso 26, na qual Jetro, sogro de Moisés, percebendo ali a carga de trabalho, e é assunto que já foi abordado por nós nas nossas primeiras aulas, nas aulas presenciais. Então ele vendo aquela pesada carga que ele ficava do amanhecer até o anoitecer, atendendo todas as demandas ali do povo de Israel, ali no deserto. Então o seu sogro, vendo aquela carga de trabalho excessiva e que causava um peso para Moisés, ele fala: meu genro, separe pessoas capacitadas para te auxiliar. Então, maiorais de 1.000, de 100, de 50 e de 10, ou seja, distribua responsabilidades. Então, na função de pastor ou na coordenação de uma determinada igreja, o presbítero deve chamar para compor o ministério e para ajudar para diversas situações que ele lida, de pessoas capacitadas que vão o auxiliar a ombrar a carga, a dividir as tarefas, ou seja, não faça tudo sozinho. Primeiro, não vai conseguir, e segundo, as pessoas precisam se sentir participantes do processo. Pessoas competentes que preenchem todos os requisitos abordados aqui na palavra de Deus para a função, elas são necessárias para a obra.
No nosso tópico 2, vai abordar o ministério do presbítero, especificamente. Ou seja, as 3 funções dentro do trabalho do presbítero, dentro desse ministério. Então, a primeira, governar; a segunda, pastorear; e a terceira, ensinar. É bom que os irmãos leiam a lição, porque ao final do vídeo, na sequência eu divulgarei uma atividade para os irmãos fazerem essa atividade e me enviar, para compormos a nota também da nossa N2, conforme está aí no plano ou no nosso cronograma divulgado. Então, olha só, governar tópico 1, subtópico 1 do tópico 2, governar, pastorear, e o terceiro, ensinar. Então, se fosse para perceber ou para apontar uma diferença entre governar e pastorear, podemos dizer que governar nos traz a ideia e tem por função você dirigir, você organizar uma determinada igreja através do conhecimento de tudo que passa por aquela igreja. Ou seja, assim como podemos citar aqui o exemplo de uma empresa, de um líder daquela empresa ou de um gerente, ele precisa de ter conhecimento das receitas, porque a igreja tem os gastos, a energia, a água, o gasto com a pessoa que é responsável pela faxina, por deixar a igreja limpa, por pequenos reparos ou manutenções, ou por alguma obra que está em execução, ou por uma troca dos bancos ou sistemas de refrigeração. Então, todas essas dimensões podemos enquadrar nessa função, governar. Então, um presbítero, a partir do momento que ele está numa função de pastoreio em uma determinada coordenação, ele tem que ter essa visão de líder. O nosso próprio livro coloca: governar significa liderar, dirigir, zelar por, tomar conta de, no caso, a igreja. E ele até fala aqui que é o mesmo papel que os pais desempenham no lar, ou seja, o conhecimento de todos os aspectos que tangem a economia doméstica, as contas de uma casa, as receitas que ele tem, para que esse governo e essa liderança e esse pastoreio sobre a congregação seja feita de forma excelente. Ele coloca também aqui um ponto importante, que, olha, presbíteros são servos do povo de Deus e não senhores feudais. Então, senhores feudais, aqui remontando à Idade Média, que eram os proprietários das terras, e as pessoas que não tinham as terras, que eram chamados de vassalos, trabalhavam para esses senhores feudais em troca de uma parte da produção. Então, eles tinham um lugar para morar, que era naquela propriedade do senhor feudal, que eram chamados de feudos, e em troca de toda aquela produção que ele conseguia em cima daquela terra, daquele feudo, o senhor feudal dava uma parte para ele. Mas isso não era uma coisa ou uma relação muito justa. Por quê? Como que um vassalo ou aquele trabalhador daquela terra poderia dirigir aquilo conforme a sua vontade? Ele não tinha como. Então, tudo que ele fazia era debaixo da ordem do senhor feudal. Ou seja, era uma liderança vertical. O senhor feudal dá a ordem e os seus servos obedecem, não questionam, não tem participação na definição do que ia ser plantado, da melhor época, não tinha. Então, apenas cumpria uma ordem. Não deve ser assim o pastor ou presbítero em função, que exerce a função de pastor em uma determinada igreja local. Ele precisa de estar cercado de pessoas capazes que vão o auxiliar e a dividir com ele e traçar esses rumos da igreja. Qual a melhor forma de aplicarmos o dinheiro que entrou, por exemplo? Vamos substituir bancos? Vamos fazer uma pintura nova? Então não decida as coisas só. Então as decisões têm que ser participativas também na igreja. E toda a palavra do Senhor nos mostra isso. No segundo
pastorear. É dever dos presbíteros pastorear ou cuidar do rebanho de Deus. Aqui ele nos traz uma referência na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Eu quero ler aqui para os irmãos, que diz o seguinte: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, olha só, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, ou seja, fazer com alegria, porque está cuidando do rebanho de Deus, da noiva do Cordeiro. E ele traz aqui 5 subtópicos dentro desse tópico 2, que é pastorear. Então, as funções de um pastor de uma igreja, de um presbítero ocupando a função de um pastor de uma igreja local. Alimentar o rebanho, ou seja, alimentar com a palavra. Ele cita aqui Atos 20, verso 28, que está até na nossa página seguinte aqui. Tenham cuidado consigo próprio e com o rebanho que Deus lhe deu. O Espírito Santo os constitui seus supervisores. Vocês precisam ser como um pastor da igreja de Deus. É a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, a função do pastor, do presbítero, alimentar o rebanho com a palavra, todos os cuidados que estão por trás dessa função, da função do bom pastor. O B, ficar alerta com relação aos lobos. Quem são lobos? Olha só, são líderes que têm essa característica de líder, só que o seu objetivo dentro da igreja não tem nada a ver com a função do pastoreio. E Paulo já alertava a igreja primitiva e aos anciãos ou presbíteros responsáveis por elas para tomar cuidado com essas pessoas que eles chamam de lobos. Então, 3 características eu quero apontar para os irmãos de pessoas que podemos caracterizar como os lobos. Primeiro, os seus interesses estão acima dos interesses da obra, do reino de Deus. Segundo, que eu anotei aqui, eles atraem pessoas atrás deles, ou seja, atraem pessoas para os seus projetos e intenções pessoais e não para o crescimento da obra de Deus. E por fim, prometem ou buscam resultados rápidos, desprezando ou colocando como inexistentes os sacrifícios que existem através da obra do Senhor, do crescimento da obra, da busca verdadeira pelas ovelhas perdidas. D. Ministrar aos enfermos. Aqui um texto conhecido, Tiago 5, 14 e 15, que ele coloca lá: estás alguém entre vós doente? Chame o presbítero. Para quê? Para que eles o orem sobre você, ungindo com óleo em nome do Senhor. E liderar como um exemplo. Meus amados, a principal forma de liderar uma igreja ou uma comunidade na qual você pertence ou faça parte é com seu exemplo. Não adianta nada eu ter uma boa eloquência, eu ser um conhecedor das letras e das escrituras, se eu não pratico, se a minha vivência não condiz com o que eu falo. Ou seja, tudo que eu falo é em vão se não é demonstrado através do meu exemplo de vida, da minha maneira de viver. Finalizando, tópico 3, ensino. É dever do presbítero ensinar a igreja. Então precisa ser apto a ensinar e ajudar os outros com a sã doutrina. E se estou apto para ensinar, eu preciso também estar atento para refutar aos que se opõem à verdade da palavra de Deus, aos hereges, aos que distorcem a palavra de Deus. Finalizando, o ensino da palavra de Deus estabelece um firme fundamento sobre o qual a igreja local pode se apoiar.
trazendo estabilidade ao povo de Deus e também os protegendo contra os falsos mestres. Meus amados, juntamente com este vídeo, nossa aula 4, será postado, melhor dizendo, um questionário com 4 questões para que os irmãos respondam com base na nossa aula de número 4. Então, façam a leitura de toda a aula, leia cada referência dessa colocada pelo nosso comentarista, responda esse questionário e me envie. Vou estar colocando ou postando juntamente com a nossa aula 4 esse questionário para compormos a nossa N2. Amém, irmãos? Então que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos e fiquem à vontade para comentar a nossa aula, para tirar alguma dúvida, para expor o questionamento também dos irmãos aqui no grupo ou no meu número privado. Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém?